Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Trava Aqui, o seu podcast com personalidades trans do Rio de Janeiro e do Brasil, de forma imperdível. Você só confere aqui no podcast Trava Aqui. Eu sou Wesley Vasconcelos, uma transexual nordestina, multiartista, coordeno o Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro. E estou com a responsabilidade, né, e a honra de apresentar esse podcast que promete ser imperdível, gente. Então, estamos aqui nesse primeiro episódio com uma pessoa muito especial que daqui a pouco vocês vão conferir. E, de forma muito orgulhosa, eu vou apresentar ela, né? Ela é lá da zona norte do Rio de Janeiro. Engenho da Rainha, ela é cria. Uma das primeiras transexuais na escola pública onde estudou. Também na universidade pública, em curso de graduação em letras, que ela cursou. Fez mestrado e doutorado, onde chegou a, enquanto professora e pesquisadora transexual, dar aula na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, em muitas candidaturas, deixou a população enlouquecida por representatividade na nossa Assembleia Estadual. Ela chega aqui como a nossa primeira entrevistada do podcast Trava Aqui, a nossa deputada estadual, Dani Balbi. Ai, maravilhosa! Primeira deputada trans do Rio de Janeiro, né? Primeira professora trans da FRJ, muitas primeiras, né? Com certeza, Coisa de amiga. Ariana, a gente tava falando de signo. Sim, com certeza. Estou muito feliz e orgulhosa de receber você aqui nesse primeiro episódio do podcast Trava Aqui. A gente vai dividir em blocos, tá, Dani? O processo de condução da entrevista, né, da sua participação aqui no podcast. Então, o primeiro vai falar um pouco sobre a vida pessoal, tá? E aí a gente já vai partir logo, né, para as perguntas. Conta pra gente um pouco, Dani, sobre a sua vida, infância, adolescência, como esses processos para você enquanto uma transexual, enquanto uma grande profissional e agora na vida, né, na política fluminense, como que, enquanto uma pessoa trans, tem desafiado você a viver? Olha, Wescla, não é simples, né? Ser uma criança trans. Geralmente as crianças trans apresentam um desconforto muito grande já na infância e uma resistência acentuada de performar o gênero que lhes foi designado quando nasceu. Isso cria muitos problemas na própria comunidade, principalmente quando é uma comunidade que não trava alguns debates, como é o caso da comunidade do Engenho da Rainha, onde o debate da transexualidade, do ser LGBT, do respeito e até da promoção da cidadania das pessoas LGBTQIA+, não era nem lateral, sequer central. E no seio familiar também. Eu tinha, obviamente, né, vontade de me maquiar, tinha uma identidade muito grande com as minhas primas, queria brincar de boneca, me referia muitas vezes a mim mesma no feminino, isso com 4, 5 anos, isso sempre foi muito reprimido por aquela comunidade e também, obviamente, pela minha família. Quando eu tinha 4 anos, eu virei para minha mãe e falei, mãe, quando eu crescer, eu quero... Igualzinha da Daniela Mercury. Minha mãe foi muito violenta, me bateu, eu nunca mais esqueci. Porque para mim, era dado, eu ia ser uma menina, né? Inclusive eu achei que tinha alguma coisa errada, porque eu tava demorando para virar uma menina, tava ficando igual ao meu irmão, eu ia ficar igual a minha mãe. Então não foi simples assim. E eu não entendi exatamente o que era, obviamente, eu tinha 4, 5, 6 anos, eu era muito nova. Mas sofri algumas violências por ter uma expressão de gênero já bastante feminina, ou considerada feminina, né? Como acontece com muitas pessoas LGBTQIA+, enfim. Mulheres trans, homens gays, mulheres lésbicas sofrem muito por não conformar, por não performarem, né, na terra infância. Com 12 anos, aí teve o advento do governo Lula, que propiciou a gente acesso a bens materiais e que proporcionaram na minha família acesso à internet. Aí eu pesquisei isso. Tinha uma figura que acho que é uma figura de referência, não sei se para todas, mas para algumas também, na minha geração, é a Roberta Close, que era uma figura que se destacava porque tinha uma expressão, um apelo mediático muito forte, né? Uma mulher muito bonita, participou do debate público durante muito tempo, e a primeira transexual que fez sucesso de massa, pelo menos no Brasil.
E eu pesquisava tudo. E pesquisei e descobri, a partir daquela história, eu sabia que não era exatamente a história que me contavam. A partir da história dela, eu descobri outras e descobri a transexualidade. Eu tinha 12 anos, eu lembro exatamente. Eu falei assim, eu me descobri. E eu fazia pesquisa, naquela época era um computador só, compartilhado. Meu irmão tinha acesso ao histórico de navegação, então eu tinha que apagar a pesquisa. Mas tinha um Um site. FBI já Isso, rolando já, ali. nossa. E fazia de noite, quando ele estava dormindo, para ele não ver, e olhava. Aí eu descobri um site, que eu nem sei se está no ar ainda, que é Transsexual Brasil, que tinham várias fotos sobre a cirurgia. No meu caso, eu queria muito fazer naquela Sim. época, achava que era importante. Falei, não, eu vou fazer. Me encontrei, né? E falei isso para uma prima, uma amiga, eu já tinha 12, 13 anos, minhas amigas ali do entorno, eu comuniquei a elas. Uma amiga lésbica, uma amiga cis evangélica, mas que gostava mesmo do fervo, e eu Sim. trans, então a gente formou uma patota. Eita, LGBTs Unidas. E aí, na escola, eu já me afirmava como uma mulher transexual, com características mais da expressão do que qualquer, enfim, terapia de hormonização ou qualquer coisa que valha. E aí fui para a universidade, fui procurar ajuda. Estou resumindo bastante. Eu tinha 18 anos, entrei na UFRJ, fui procurar ajuda no hospital. O engraçado é que o hospital da UFRJ era o único que fazia o acompanhamento de pessoas transexuais e travestis. Um dos poucos era ele, o Pedro Ernesto. E minha mãe trabalhava lá. Então, minha mãe tinha acesso ao meu prontuário. Eu tinha que pedir auxílio médico, mas tinha que marcar que eu queria que no prontuário não viesse nada especificado sobre transexualidade. Sim. A partir dali eu comecei o tratamento com psicóloga, interrompi algumas vezes e fui na vida acadêmica, me formei, fui dar aula, fui pro mestrado. Gostava do Grêmio, do centro muito acadêmico. Isso, pulei já DCE, toda a parte. DCE. Muito, fazia muito. Eu nunca compus o DCE majoritariamente, mas eu disputava, era toda trabalhando, já era da UJS, entrei na UJS com 15 anos, lá na Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, que era conhecida como Escola Técnica Oscar Gaynório, que é por conta da presença da comunidade LGBTQIA+, muito forte. Eu tô falando de 2004, 2005, tinha desfile, tinha uma comunidade LGBTQIA+, de muito orgulho, e a escola, de certa maneira, tentava acolher, né, promover a diversidade, mais do que caminhar para respeitar os direitos, do que é fundamental, promover a diversidade, chamar as pessoas para participarem dos eventos. Então, tinha uma comunidade muito, muito presente, diferente da UFRJ, em que a gente não encontrava, óbvio que tinha muita gente LGBT, a Letras é uma unidade muito LGBT. As ciências humanas, As ciências humanas, de modo geral, né? A gente tem um ambiente mais acolhedor, de promoção mesmo da nossa cidadania, de respeito à diversidade. E aí, enfim, para resumir, quando cheguei ali pelos 23, 24 anos, eu comecei a hormonioterapia. Sim. Com acompanhamento. 27, com acompanhamento e o psiquiatra, né? Fazia parte daquela equipe multiprofissional. Sim. Naquele momento você já percebia que durante a tua infância, adolescência, a questão de terapia, de cuidar da cabeça, da mente, né? Que guia o corpo, o que a gente faz ou deixa de fazer. Já era algo de saúde pública mesmo, né? Uma coisa que não tinha total relação com a questão da transexualidade, era mais para você cuidar mesmo da sua mente naquela época? No período que eu comecei a terapia ou quando eu era mais nova? Quando você começou a terapia? Tinha uma orientação terapêutica mais ampla. Sim. Não era especificamente sobre a transexualidade, apesar de ser um tema que eu trazia muito frequentemente na minha terapia, nos meus encontros. Sim. Tinha questões muito... Ansiedade, tristeza, disforia de gênero. Eu fui diagnosticada com uma disforia muito grande e isso me causava episódios de depressão muitas vezes, né? De fazer demais as coisas ou de deixar de fazer as coisas? De deixar de fazer as coisas. Sim. De ficar em casa, de não querer sair, de não gostar da minha imagem, de pensar em automutilação. Sim. Que é a realidade de muitas pessoas transexuais. Sim, acaba sendo, né, Dani? Por falta de apoio, né? Principalmente da questão de saúde pública, né?
Hoje entendemos que a terapia é algo de saúde mental, né? Faz parte da saúde mental de a gente cuidar da mente para viver bem, né? O mínimo possível de vulnerabilidade que os nossos corpos travestis e transexuais já passam, né? Na sociedade LGBT como um todo, né? Dani, fabuloso, assim, essas perspectivas que você traz, né? Durante a infância, adolescência, um período que costuma ser muito decisivo, muitas vezes, porque a gente fala muito de transição tardia, transição precoce, mas o que é logo e o que é que demorou demais, né? Quando a gente tem toda uma vida para nos percebermos o que somos, nos construir da forma que somos, né? Acho que nós, LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, demonstram na sociedade que ninguém nasce e é obrigado a ser o que é a vida toda, né? Exatamente. A gente se transforma a todo momento. Simone de Beauvoir já está dizendo, né? Já diz aí há muitos tempos que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, travestis e transexuais tornam-se também, né? O que nós somos. E agora já vamos para o nosso terceiro bloco de perguntas, que é: qual o seu signo, Dani Balbi? Eu sou ariana, com ascendente em Gêmeos, lua em Peixes, Áries na casa 10, lá no topo do mapa. Que maravilha. Uma mulher de axé. Uma mulher de axé. Tô sempre que posso, vou lá na roça, cuidar da moça. Sim, com De certeza. paz, proteção, muita proteção. Que maravilha. Eu já sou sagitariana, né? Aquela coisa bem cheia de fogo e vento. Nascida e crescida no sertão, lá no Nordeste. Então, muito do axé que eu venho me aproximando, principalmente acompanhando grupos, né, de axé, por conta do debate LGBT, vem por conta do respeito e do acolhimento, né, que a gente acaba tendo nas casas, né, de axé aí aqui no Rio de Janeiro e no Brasilzão. Conta pra gente um pouquinho, que nós sabemos que você de casa quer muito saber como tá o coraçãozinho dessa deputada. Ótimo! Se ela está apaixonada ou só ficando, se ela é monogâmica ou não. Se a orientação sexual dela é hétera ou não. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu tô super apaixonada por mim mesma, como nunca antes tive. Que maravilha! Eu tô muito feliz, tô num relacionamento sério, incrível. Uma história de amor comigo mesma. Eu não sei se eu sou monogâmica, eu não sei, eu acho que isso vai depender muito das fases do... Por que eu penso assim? Hoje eu não estou com ninguém em nenhuma relação monogâmica. Sim. Acho que em alguns momentos a gente encontra pessoas e a gente tem vontade, e felizmente, quando essa vontade é recíproca, isso se materializa, de estar num relacionamento em que só comportem duas pessoas. Há outras vezes em que a gente se encontra com pessoas e precisa... E não porque o encontro é ruim, mas não se sente contemplado naquele acordo entre duas pessoas. E bom que a outra pessoa esteja na mesma página que você e as vivências dos encontros amorosos, afetivos, sexuais se deem de forma plena, feliz para todas as pessoas. Então, eu não sei. Eu já tive momentos em que eu tive relacionamentos mais estáveis, mais monogâmicos. Eu tive momentos em que eu tive relações até duradouras, mas em que não tinha nenhum tipo de acordo. Então, a gente via outras pessoas, estava tudo bem. Eu já sofri muito porque quis que pessoas que eu gostei ficassem comigo dentro de uma relação mais fechada. Já houve desencontros. A minha vida foi marcada, e acho que a vida amorosa é marcada por desencontros. Então, quando eu digo que hoje eu estou numa fase de um relacionamento fechado e extremamente apaixonado comigo mesma, é porque, felizmente, eu tenho há muito tempo pensado em mim como prioridade e pensado que não será nenhum parceiro que vai me definir. Infelizmente, eu sou uma mulher trans hétero, né? Ou bi, né? Óbvio que já tive carinho, desejo, relações com outras meninas, mas eu também, por uma questão política, não me defino como uma mulher bissexual, porque as minhas práticas e os meus relacionamentos públicos sempre foram heterossexuais. E então eu nunca tive a minha orientação sexual questionada. Já tive muito a minha identidade de gênero questionada, tenho até hoje, mas a orientação sexual, no sentido de gostar de homens, nunca foi questionado. E não é a realidade das pessoas bissexuais. Então, eu acho que esse lugar não acho que é meu. Mas, enfim, eu sou uma pessoa fluida no sentido dos sentidos, né? Infelizmente, minha atenção
se volta primeiro para homens, infelizmente. Sim. Quem sabe eu evolua, né? Não é, menina? Olha, gente, Dani e Balbi dando papo, né? Se amem mais, tá? E muitas vezes, pra nos amarmos, a gente precisa ter esse relacionamento fechado, né? De nos percebermos, né? A nossa vida, os nossos anseios, as nossas questões, inclusive ansiedades, né? Nós, pessoas trans, costumamos estar submetidas a muita exaustão do nosso corpo, da nossa imagem, né? E das nossas expectativas quando a gente está se relacionando. Então, eu acho muito legal, muito leve, muito gostoso, Dani, trazer sobre essa questão de experimentações, né, Dani? Eu acho. Experimentações. Eu acho que eu vivi muito tempo. Posso Sim, tá à Ali. vontade. Vivi muito tempo e acho que a realidade de muitas pessoas trans, mais ou menos, mas acho que quase todas as pessoas trans com quem eu falei vivem isso. É uma expectativa de performar dentro de um modelo de relacionamento monogâmico, patriarcal, cis, heteronormativo, e isso que é pra gente a companhia da ansiedade, porque a gente nunca se sente suficientemente, né, mulher e com medo de ser trocada por uma mulher cis que pode engravidar, que vai construir uma vida familiar perfeita de margarina. Isso eu não me permito mais. Eu sou a mulher que eu sou, uma mulher transexual inteira, com a minha história, e eu não sou menos nem mais que ninguém. Então, qualquer relacionamento que eu venha a ter, ele vai ter a inteireza do meu ser e a beleza do orgulho que é ser uma mulher trans, preta, periférica, professora, escritora, que cozinha. Maravilhosa. Falou e disse, gente. Dani Balbi, ó, implacável. Implacável. Muito bom, Dani, trazer isso. A gente já vai também seguindo pro nosso próximo bloco de perguntas. Muito papo, né, Dani? Tô muito feliz de receber você Eu tô aqui. adorando. Eu não quero ir pra Assembleia Não Geral. é, menina? Vamos aqui, ó, estender o trava aqui, né, com tudo que a gente tem direito de conversar. Esse terceiro bloco, gente, nós vamos falar um pouco agora sobre a vida acadêmica da Dani, né? Que experiências você acabou tendo dentro desse processo de formação. A universidade acaba sendo um lugar de muito afeto, muito acolhimento, mas também de muitos desafios que já pontuam um pouco da nossa caminhada, né? Do que a gente busca ser enquanto profissional, enquanto pessoa transexual, percebendo a cidade que a gente vive, né? O Rio de Janeiro, o bairro, né? A região que você cresceu, a Zona Norte. Como que você pode, assim... Você é apaixonada pelo Rio de Janeiro? Sou Gosta muito do apaixonada. Rio? Você é apaixonada pelo Rio de Janeiro? Menina, a minha primeira paixão é o Ceará. Quando eu chego em casa, é muito gostoso o meu sertão. Mas a segunda paixão, não vou mentir não, gente, é o RJ. É porque o coração de Oeste é grande, cabem sempre muitas paixões, né? Eu adoro o Ceará, tive lá, é lindo também. Foi, acho que uma das experiências mais bonitas, aquelas praias muito diferentes das praias do Rio, incrível. Mas eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro em primeiro lugar, né? Eu gosto dessa malemolência carioca, eu gosto desse calor, eu gosto desse ritmo, que não é o ritmo de São Paulo, mas ao mesmo tempo também não é um ritmo de recolhimento. Eu reclamo muito, porque em geral eu sou meio um pouco travada, né? Trava mesmo, travada. Trava aqui! E eu aprendi com o Rio que às vezes eu tenho a impressão que o carioca quer resolver tudo, se possível, na mesa do bar. Ou no encontro ao ar livre, no boteco, ou na festinha de rua. O escritório, o famoso escritório é na praia, né? O escritório é na praia. Eu tenho essa impressão. E isso, às vezes, me causa um certo desconforto, porque eu nunca sei quando as coisas estão fechadas, amarradas, se concluiu, se não concluiu. E eu tenho várias questões, né? Então acho que fico um pouco travada nesse sentido. Mas eu gosto também disso. Acho que tem esse jogo. É claro que isso também esconde privilégios, esconde uma série de mecanismos de interação social que são perversos. A perversidão aqui no Rio de Janeiro também é uma perversidão, às vezes, bastante camuflada, cheia de sutilezas. Essa malemolência serve também como instrumento para, de certa maneira, involucrar as formas sutis de segregação social. Mas, no cômputo geral, eu sou apaixonada pela minha cidade de norte a sul, Zona Norte, Madureira. Eu tenho orgulho de conhecer a minha cidade muito bem. Sei quando está chegando na Zona Norte, sei quando está em Madureira, se vai virar para Vaz Lobo, sei quando a gente está chegando ali no Meier. Minha mãe mora ali na Abolição, que é perto ali do Grande Meier, sei quando vira Dom Helder Câmara, crescendo em Engenho da Rainha. Agora eu estou conhecendo mais a Zona Sul, que eu moro aqui há 6 anos, né? Então conheço mais Tijuca, eu ando
Pode me deixar na Tijuca, morei muito tempo lá. Sou apaixonada pelo Rio. Que delícia. Saindo da universidade, quais foram os teus primeiros processos de trabalho, Dani, assim, né? Menina, nem Enquanto falei da formada. universidade, né? Falei do Rio. Conta um pouquinho como foi se formar, Eu- esse eu- momento de se graduar, né? Um momento importante. Aí as primeiras transexuais formadas em universidade pública no nosso país, né? Isso é tão importante. Isso é muito importante. Na minha época de formação tinha só a Luma, lá no Ceará, inclusive. Sim. E eu não. E ela era uma grande referência. Eu lembro que eu acompanhei as expectativas da comunidade acadêmica de lá para elegê-la reitora. Uhum. Então, era muito desafiador, é muito solitário também ser a única, assim, a primeira, não ver outras pessoas, porque você enfrenta processos de exclusão, de respeito à sua identidade de gênero, dificuldade, debote, escárnio. Mesmo numa faculdade em que isso não era regra, como é a faculdade de letras, eu vivia isso. Dificuldade que eu tive de fazer a adoção do nome social. Negaram o meu nome social. Eu era a primeira pessoa trans da universidade. Como é que pode, gente? Hoje, ó, tá aí, ó. Negaram o nome social, hoje está eleita, né? Com mais de 60 mil votos, deputada estadual. Então, você que negou o nome social da deputada Dani Balbi, aguarde, porque um dia essa conta vai chegar, né, Dani? Um dia essa conta vai chegar. Imagina, vai chegar quando a UFRJ, eu vou cobrar conta na cota para pessoas trans Com travestis na UFRJ. certeza. A política de ação afirmativa, né? E aí, eu me graduei lá na Letras, fiz Sim. mestrado, eu fui monitora, eu era uma boa aluna. Acho que por muita cobrança também, muita identidade com a matéria, com a literatura, com a perspectiva comparada da literatura. Eu tive uma ótima orientadora, que é um privilégio de poucas pessoas trans. Quem que te orientou? Eleonora Ziller Kamenietes, que maravilhosa, uma comunista incrível, feminista, uma mulher, uma das minhas melhores amigas. Maravilha, maravilha. E aí, me orientou na graduação, no mestrado e no doutorado, onde eu estudei dramaturgia, teoria do drama no Brasil especialmente. Você construiu toda uma trajetória acadêmica com a mesma orientadora. A mesma orientadora, Que a mesma linha de incrível, pesquisa. gente, Isso que é incrível. um privilégio, nem digo porque eu não sou uma pessoa privilegiada, mas é uma Sim. sorte muito grande. Uma sorte, um acesso, né? Uma Uhum. grande pesquisadora que entendeu o que você queria pesquisar. Conta pra gente, de forma bem breve, quais foram os temas, o que você pesquisou na graduação, o que você pesquisou no mestrado, que aí tem a dissertação, né? Que é o documento. Para as pessoas entenderem mesmo, Dani. Na graduação é o TCC, no mestrado é a dissertação e no doutorado é A tese. Então, o meu trabalho de graduação, ele, de certa maneira, tentava focalizar um período de grandes disputas dentro das orientações do drama, considerado drama engajado no Brasil. Disputas que estavam em torno da experimentação em relação a elementos que a gente considera teatro épico e em relação ao teatro com maior identificação, o teatro aristotélico. Né? A absorção desses mecanismos de epiциzação, como a quarta parede, na preparação do drama, na construção da dramaturgia. E eu, particularmente, estudei Black Tie, comparando com Rasga Coração, uma peça do Oduvaldo Viana Filho. Eles não são Black Tie de Gianfrancesco Guarnieri e o Rasga Coração. No mestrado, eu estudei só o Rasga Coração. Fui estudar a dramaturgia do Vianinha. Estudei toda a dramaturgia do Vianinha e, de certa maneira, já ali apresentando uma tese, a minha hipótese era de que o revolucionário do coração, do Rasga Coração, Manguari Piscolão, ele era uma metonímia crítica do revolucionário brasileiro, de modo geral, lidando com as grandes contradições da formação do Brasil. Depois eu fui estudar o período de 58 até 2018. Então, eu recortei 60 anos de dramaturgia no Brasil e eu tinha uma inquietação. Era por que as questões que eu considerava estruturantes, que eram classe, e, sobretudo, o contar da história, foram apagadas numa perspectiva de teatro engajado. Por que aquilo que hoje a gente considera teatro engajado não aborda mais centralmente as questões de classe, a estrutura de classe da sociedade brasileira, quando isso aconteceu de forma mais acentuada e flagrante em Eles Não Usam Black Tie, e foi se configurando um processo de apagamento histórico dessa centralidade das questões de classe. E aí a gente vai entendendo por quê, né? E ao longo de 60 anos faz um balanço geral. E aí são vários vetores que concorrem para esse apagamento.
Então, tem a própria mídia, a própria ditadura militar. O racismo, a LGBTfobia. Exatamente. Aí eu termino pesquisando Uma BR evolução, né, Dani? Uma Isso. evolução, gente. Foi um desafiador, mas eu adorei fazer. Sim, mestrado, né, desenvolveu mais. E aí, na tese, você vem aprofundando esses conceitos, trazendo esses recortes raciais, né? Isso. Eu percebi que, de alguma forma, você trata a questão do teatro de arena também, né? Exatamente. Envolvendo multidões. Como isso se consolidou na tese? Porque aí você já trouxe uma evolução fabulosa, né? Sobre a discussão do teatro, né? As performances e como os temas sociais, né? Foram investigados por você de forma a trazer uma evolução, né? Isso. Desde o pensamento até... A tese é justamente sobre isso, sobre esse apagamento histórico das categorias classe e história dentro do drama social contemporâneo. Eu preferi o termo drama social em vez de drama engajado para pensar um escopo de obras maior. E a minha tese é justamente de que a partir do sucesso de Eles Não Usam Black Tie, não por conta da peça, mas a peça ela está num momento em que a gente tem o ascenso das lutas revolucionárias, do fortalecimento dos sindicatos, e o que aconteceu depois foi a percepção das elites brasileiras de que havia, não sei se um risco iminente de ruptura via revolução, mas uma possibilidade de ascensão da luta de massas que os constrangeu a se organizarem num golpe preventivo contra esse ascenso da luta de massas no Brasil. E Eles Não Usam Black Tie, ele de certa maneira exprime isso. Exprime uma grande contradição também, que é os objetivos pessoais e o trato da subjetividade dentro de um espaço cerrado, onde o sentido de coletividade, de solidariedade estão muito ligados ao apagamento da expressão da subjetividade dos desejos pessoais frente às necessidades das massas. E esses dois, tanto essa contradição, ela vai se desenvolver ao longo da história recente do Brasil, né? Então você vai ter, por exemplo, movimentos de organização de luta organizada, você vai ter questões muito ligadas à identidade de classe ou à identidade de pertencimento de grupo. Isso vai estourar no final da década de 70, quando, por exemplo, a gente vai ver as primeiras organizações de pessoas LGBTQIA+, movimento negro unificado, enfim, muitos grupos sociais se organizando no bojo, obviamente, da luta contra a ditadura, mas também para, depois da ditadura, construírem um Estado democrático de direito que incluíssem todos esses grupos. E, ao mesmo tempo, uma questão que é muito do nosso tempo, da urgência do nosso tempo, né, do contexto da década de 80 e 90, que são os projetos pessoais e individuais numa perspectiva do hiperindividualismo, que está no Rasga Coração também, e que vai se aprofundar. Essas contradições do tempo são matéria do drama. São matéria do drama. O drama vai se valer deles para apresentar as obras mais impactantes desse período, como, por exemplo, Navalha na Carne, Dois Perdidos numa Noite Suja, que são dramas existenciais que deslocam bastante do centro do problema a questão de classe, mas que colocam como protagonistas LGBTQIA+, marcados por uma situação de exclusão, portanto, uma situação de proletarização da sua existência. E é esse percurso que eu vou, de certa maneira, traçando entre um pouco uma hiperexpressão da individualidade dentro de um mundo opressor como saída ou resposta, ou o fortalecimento da luta coletiva, né? E como é uma matéria do nosso tempo, está refletida nas melhores obras do drama, e a gente vai vendo como é que isso vai se colocando para uma formação de plateia, de audiência mais contemporânea. Por isso eu chego no BR Trans, que acho que é a última. Analiso Cidade de Deus, né? Um fenômeno, e termino no BR Trans. De Silvério, né? Isso, falei. Dando uma pesquisadinha lá no Ceará, né? A repercussão aí de Silvério Pereira. Um beijo, Silvério. Vamos dar um beijo pro Silvério. Beijão, beijo, Silvério. A gente te ama, meu amor. Agora a gente vai evoluir, tá? Depois de Dani ter feito toda essa caminhada, né, epistemológica, né? E aí agora, recentemente, Dani, algumas pesquisadoras trans andam reformulando certos conceitos, né? Justamente brincando com essa epistemologia, né? Que é a questão do lugar que parte para construir o conhecimento. E aí andam falando muito sobre transepistemologias, né? Que é esse lugar
de onde os corpos trans partem, né? Os mais diversos possíveis, né? Onde a gente acaba criando um jeito de pensar, de refletir, de analisar e trabalhar as questões, né? Então, a gente vem falando muito sobre transepistemologias. Então, aprendam, né, aqui com Dani Balbi sobre as transepistemologias. Dani, sobre a sua vida profissional. E aí, te aguçando um pouco para começar a conversar com a gente, eu lembro que o meu primeiro emprego, Dani, já no ensino médio, quando eu tinha 13, 14 anos, liberando já também um processo de transição já com quase 5 anos, né, existindo ali desde 9, 10 anos de idade até os 13, 14, o meu primeiro emprego, Dani, foi vendendo produto cosmético numa bicicleta, onde eu levava um caderninho com uma caneta, né, dentro de um saco de açúcar, né, usava lá o açúcar, pegava o saco, botava o caderno, a canetinha e a revista dos cosméticos, né? Não lembro que revista era, né? Também não consigo lembrar agora imediatamente, mas esse foi o meu primeiro emprego, vendendo cosmético na porta de fábricas de lingerie, fábrica de pólvora e até mesmo dos grandes, vamos dizer assim, das grandes plantações, né? Eu ia vender cosmético no meio do cerrado, gente, no meio das plantações, era. Esse foi o meu primeiro emprego, amiga, muito digna para ajudar minha família e sobreviver, né, lá no sertão do Ceará. Conta pra gente o teu. Meu primeiro emprego foi na Rio Luz, foi um estágio, na verdade. Eu terminei o ensino técnico de administração e tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar como técnica em administração ali, era estagiária. Eu fazia caixinha para vender antes, né? Ali na adolescência, vendia caixinha para ter um dinheirinho. Mas o emprego, assim, foi lá na Rio Luz. E aí depois... Nossa, aí depois eu fui dar aula num pré-vestibular social. Em Nova Iguaçu, depois em Bom Jesus do Itabapoana. Foi a primeira vez que eu entrei em sala de aula. Eu tinha 20 anos. Interior do Rio, né? Interior do Rio, quase Espírito Santo. E aí... Dar aula foi transformador, assim, tá ali naquela posição de... Foi muito, eu lembro que eu suava, eu não conseguia falar direito, eu tinha preparado a aula, assim, com todo o afinco, consegui... Nossa, quando eu saí, eu falei, meu Deus, foi a primeira, né? Aí depois... Foi-se embora, né? Tudo. Lembra de algum aluno, ou aluna, ou alune ter marcado muito a tua vida? Você se vê, mesmo que não seja trans, de alguma forma te marcou muito ali, né? De ter contato com esse aluno, com esse estudante, assim, você lembra de alguma pessoa? Eu lembro de muitos alunos. Eu lembro de um trio de meninas do colégio particular, do último colégio privado que eu dei aula, e no ensino básico, né? Elas queridas, enfim. Até hoje a gente eventualmente conversa, se provoca nas redes sociais, se manda um beijinho. Elas te marcaram por quê, assim? Por querer estudar algo que tu estudava? Pela própria convivência? Pela convivência num momento que também era de transição, então acho que isso me marcou. Aquele colégio me marcou muito, né? Tinha um grupo de alunos jogadores de futebol também, que era muito reticente, mas que depois a gente se tornou amigos também, começou a conversar mais, eles uns queridos. Me lembro dos meus alunos do colégio de aplicação, né? Que eu operei em 2016, fiz uma cirurgia importante para o meu processo de identidade de gênero. Uhum. E eu estava com um processo de disforia muito grande. E eu lancei uma vaquinha. E os meus alunos acharam, não falaram nada, fizeram uma campanha na escola enorme, juntaram dinheiro, doaram várias vezes. Eu falei, meu Deus. E isso num período... Que ano você lembra, Dani? Isso era 2016. 2016, enquanto crowdfunding, vaquinhas online, a internet acelerando a solidariedade para realizar sonhos, né? É verdade. Sonhos. Dani Bavo já estava dando seu bom nome aqui no RJ, saindo no jornal Globo, bombando no Brasil, mostrando que o acolhimento, o respeito, ele faz chegar longe, né, Dani? Exatamente. Principalmente quando você tem um sonho muito poderoso e consegue engajar, né? Isso. Naquele momento você já estava engajando multidões a acreditarem no seu sonho, assim como você chega hoje, né? Uma deputada eleita com mais de 60 mil votos aqui no Rio de Janeiro. Então, nada foi à toa, né? Nada foi perdido de esforço e de fôlego, né?
Pelo contrário. Como esse processo foi te transformando, Dani? Assim, porque uma cirurgia de redesignação sexual é uma cirurgia muito delicada por si só e principalmente o pós, né? O pós-cirurgia, assim, é um processo de readaptação de um corpo que nasceu biologicamente como um corpo, né? E socialmente foi se construindo. Depois vem essa intervenção da cirurgia, né? Conta pra gente um pouco como foi essa adaptação do pós, assim. Então, eu já fazia terapia, hormonioterapia, então já tinha alguns efeitos, como bloqueadores de testosterona, que de certa maneira mudavam o corpo também, mudavam um pouco o funcionamento do corpo, a distribuição de fluidos, enfim. E depois aí a primeira cirurgia que eu fiz foi essa, né? Depois eu fiz muitas. Adoro. Vai só essa foi... abre a mão assim, ó, e conta no dedinho. Mas essa era mais importante. Chegou a ser antes ou depois da Lea T? Porque eu lembro dessa entrevista da Lea T no Fantástico. Foi depois, eu também lembro. Menina, foi um bafo, né, Mas essa entrevista. eu lembro disso e eu lembro de muitas pessoas falando. É uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia longa, um pós-operatório delicado. E dói, desconforto, e você tem o risco de perder a sensibilidade. Eu falei, nada disso me importa. Isso era muito curioso. É porque, por exemplo, nenhum ser humano, nenhum animal, principalmente o ser humano, que é um animal muito complexo, quer perder uma das suas fontes de prazer, que é o prazer sexual, é a inervação da região erógena. E na minha época, as pessoas ficavam... E eu conversei com os médicos, eu falava, olha, eu gostaria, óbvio, de poder ter uma vida sexual feliz, plena, né? E eles diziam, não, mas as cirurgias, elas evoluíram muito, não tem nem possibilidade. Eles diziam, se você vier a perder a sensibilidade, porque houve erro médico, porque as cirurgias, elas, inclusive, tendem a aumentar a possibilidade de excitação com o tempo. Tem um risco, o risco é o do risco médico. A cirurgia é longa. Aí tem outros riscos para além desse, como dificuldade de urinar no trato urinário, adequação. Você precisa adequar a própria dieta hormonal à produção, a adequação da região da vagina mesmo, porque em algum momento ela precisa começar a lubrificar. Sim. Isso vai depender do nível maior ou menor de estrogênio que você tem, então precisa acompanhar a dieta hormonal com de forma mais rigorosa. Deixou de comer alguma coisa que tu amava ou não precisou? A cirurgia. Não, você está perguntando da cirurgia? Da cirurgia. A cirurgia, assim, o pré-operatório é muito ruim, porque você tem que tomar uma dieta que a gente chama de dieta trans mesmo, dieta translúcida e transparente. Você tem que ficar tomando coisas translúcidas, líquido. Aí não pode. Aí depois você tem que tomar uns laxantes para poder liberar o trato intestinal e depois ficar tanto tempo sem... Então, pré-operatório já foi um sufoco. Sim. No pós-operatório foi mais tranquilo. Eu tive até uma intercorrência, né? Mas foi rapidamente solucionada. E saí, tive alta, muito inchada, aquelas questões da cirurgia, mas eu consegui, por exemplo, ir ao banheiro. Operei na quarta, eu tirei a sonda na segunda e fui ao banheiro na segunda. Isso foi importante também para aliviar, para ver se estava conseguindo urinar, que é óbvio, né? Muito importante. Minha mãe cuidou muito de mim, minha mãe se mudou para minha casa, fazia comidinha, aí tinha uma dieta mais controlada, que era, enfim, rica em proteína, controlando os macro e micronutrientes, né? Muito deitada o tempo inteiro. Então, o problema, eu não senti dor. Então a Lea foi dizer, nossa, foi uma dor horrível, eu não faria sentir. Eu não senti dor na região, talvez porque eu tivesse muito anestesiada. Uhum. Não senti dor no processo, eu senti o desconforto, eventualmente, para urinar. Na dilatação eu senti um desconforto maior, porque a dilatação ela tem uma gradação, né? Você vai estimulando até um ponto que é o ideal. Isso. E aí, hoje, por exemplo, eu não preciso mais dilatar, porque a musculatura já está... Também a técnica que eu utilizei para a realização da cirurgia, ela cria uma mucosa que permite uma dilatação mais natural do canal vaginal, da neovagina. Então, essas questões, assim, não foram simples, mas o pós-operatório ele foi mais longo e complexo do que duro. Não houve dureza, não houve dor, houve pequenos desconfortos. Aqui a questão de andar, tem que andar com um passinho de tartaruga. É um bafo.
Vamos mandar um beijo pra dona Vera Lúcia, sua mãe. Te amo, Beijo, mãe. dona Verinha, essa mulher maravilhosa, que coisa linda você ter cuidado dela, né? Não poderia ser diferente, né? Duas mulheres juntas, dentro de um processo tão decisivo, né? E você ressaltou muito a questão do medo, e foi com medo mesmo. E é isso, né? Intensa e Imagina, hoje quando eu tô assim, fortalecedora. né, vivendo plenamente a cirurgia, eu falo, meu Deus, imagina se eu tivesse. Ai, meu Deus, Dani. E eu tô lembrando muito dos amigos homens trans quando fazem a mastectomia, né, pessoal? A mastectomia é quando você retira o seio, né? Principalmente uma técnica, né, cirúrgica muito usada pelos homens trans, né, de transmasculinos. E os meus amigos, né, os boys trans, nossos amigos, eles falam que ir na praia depois da cirurgia, né, depois de se recuperar, ir na praia e levantar os braços, sentir o sol, é uma sensação fortalecedora da humanidade, assim, né? Para além de ser uma pessoa trans. Qual foi a sensação mais humana, assim, mais transformadora, né, na tua vida, logo depois da cirurgia? Eu acho que foi quando eu fui à praia no dia 29 de janeiro. Aê! Com a minha amiga, a gente foi à praia, tava calor, e aí era o dia da visibilidade trans, e eu aquele biquíni enfiado. Comprei o mais marcado, óbvio. Adoro. Nossa, foi muito feio. Foram vários momentos, assim. Acho que a primeira relação sexual também. Acho que a primeira depilação. Questões muito, muito ligadas, assim. Lembro, por exemplo, de estar na fila para comprar. Não recomendo, inclusive, porque as ginecologistas não recomendam. Mas aquele Carefree para região, porque às vezes é muito descida, você não tem tempo de ir para casa. Sim, fazer a higiene. E eu, ai, nossa, aqui na fila pra comprar Carefree. Eu falei, gente, mas eu tô reclamando que eu tô na fila pra comprar Carefree. Aquele, né, o perrenguezão do que sempre se desejou, né? Muita coisa, Dani, muita coisa, gente. Agora a gente vai pro bloco sobre os 9 meses, né? Estamos há 9 meses com a mandata Dani Balbi na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um espaço totalmente racista, transfóbico, LGBTfóbico, que odeia pobres, né? Inclusive, se diz representar o povo, né? A população do nosso estado do Rio, mas, né, a ela própria odeia, né? Quais são os principais desafios, Dani, assim, de estar ocupando, né, com muita dignidade, com muita qualidade, né, talento, profissionalismo que você está ocupando o mandato lá na Alerj? Quais os principais desafios, né? Desde o regimento da casa, né, que está totalmente conservador, atrasado, fundamentalista, né, com as questões que a gente está vivendo no dia de hoje, principalmente questões ligadas ao universo das mulheres, né, como um todo. Quais os principais desafios lá na Alerj, Dani? Desde entrar ali dentro, conduzir as legislações no plenário, se relacionar com o seu gabinete, com o seu mandato, o partido. Ai, são tantos, você já babado. Primeiro desafio, acho que qualquer mulher transexual enfrenta, ainda que esteja virtualmente, ainda que não tenha se materializado, a gente já vai para os espaços públicos esperando enfrentar o desafio do desrespeito à nossa identidade de gênero, a expressão da nossa identidade de gênero. Isso acontece sempre. Não aconteceu comigo na Alerj, acho que eu disse, né, depois eu fiquei sabendo, o administrador antigo do edifício disse que fiz um curso com todo mundo, que conversou. O ABCzão. O ABCzão. Básico. E depois, e aí tem as questões, por exemplo, o regimento interno da casa, ele é um regimento tão retrógrado que ele nem prevê uma vestimenta específica para as mulheres. Então a gente pode ir com qualquer roupa, porque foi feito numa época que nem se cogitava que mulheres participariam daquela casa. O regimento da casa, ele dá muito poder para a mesa diretora. Então, tudo o que você precisa na casa, que em geral é uma demanda do povo, não é uma demanda sua, você precisa se reportar à mesa diretora. A mesa diretora da casa não é a mesa diretora dos nossos sonhos, mas é uma mesa diretora que tem tido, verdade seja dito, uma prática muito republicana. A presidência, e, enfim, a vice-presidenta, as vogais. Então, há um trato republicano, uma distribuição equânime da apreciação das proposições para a direita e para a esquerda. Isso, eu não vivi a casa antes, mas me parece uma marca democrática desta gestão.
numa gestão, numa legislatura, inclusive, onde há um predomínio acentuado de partidos ou organizações que se elegeram com pautas extremistas. Ainda assim, há grandes contradições. Por exemplo, há deputados ali que se reivindicam de extrema-direita ou reivindicam o legado do ex-presidente, mas que dizem que me adoram, dizem que minha melhor amiga é trans, você tem que conhecer fulana. E são as contradições da vida, né? Então, vamos tentar caminhar aqui alguma coisa. Às vezes consegue, às vezes não consegue, porque são visões de mundo muito diferentes. Sim. Então, os desafios... É uma casa extremamente machista. Se você observar a posição, eu entendi isso, né? Eu sou muito protocolar, né? Adoro. Acho que são os mecanismos... Muitas pessoas LGBTQIA+, encontram muitos mecanismos para se proteger. Um deles é tentar... Um dos que eu encontrei é tentar ficar um pouco na minha, observar, e com cuidadinho. A casa, se você não... Tem os 2 microfones. Se você não fica no entorno do microfone para falar quando o deputado sai, é a institucionalização da barbárie, né? Uhum. E os homens, né, ficam, principalmente os da direita, ficam no microfone da direita, se organizam muito à vontade, ocupando aquele espaço de peito aberto, pegam o microfone e vão ao microfone de uma maneira muito tranquila, e só aquela imagem, não que eles empurrem ou que eles desrespeitem, às vezes eles até ficam rindo atrás quando você está falando para tentar te desmoralizar, desestabilizar, mas às vezes não, só aquela figura masculina com aquela certeza expressa no olhar e no gestual de que aquela casa é dele e ele está muito confortável ali, já é um fato intimidador. Né? E aí a gente precisa ter força, precisa se articular com as mulheres. Eu tenho uma articulação muito boa com as mulheres da esquerda, né? Então, enfim, deputada Zeidan, deputada Renatinha, a Dani Monteiro, Verônica, Verônica muito querida, Verônica está cumprindo um papel importante na CCJ. Então, assim, a gente se encontrou ali. É claro que tem o Flávio Serafini, que é um deputado, tem o Josemar, né, que é um homem negro. São, assim, deputados do campo da esquerda, né? Andrezinho, vou falar aqui. Pode até falar, porque infelizmente somos poucos, né? Se eu falar todos, vai dar tempo. Mas a gente criou um clima, mas principalmente entre nós mulheres, né? Um clima de solidariedade, de acolhimento, de conversa. Converso muito com a Verônica. A Verônica é muito animada, muito engraçada, muito firme, muito certeira, muito comprometida com a luta do povo e, ao mesmo tempo, muito bem-humorada. Então, quando eu vejo que a Verônica tá de boa sentada... Fica mais leve, né? Hoje eu sei que eu vou rir nesse plenário. Imagino também que você falou sobre o poder da mesa de diretora, as comissões, né, de trabalhos que regem, né, os temas das legislaturas também são muito importantes lá na casa, né? Fala pra gente rapidinho, só pra a gente concluir esse bloco sobre a Alerj, né, já que são 9 meses e ainda há muito a vir na legislatura, né, na mandata da Dani Balbi. Que comissões você compõe na casa? Eu, felizmente, presido a Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Acho que ter uma mulher transexual à frente dessa comissão é importante. Uma mulher trans, negra e comunista, né, que nunca vai perder de vista a luta pela emancipação da classe trabalhadora, mas que, estando à frente dessa comissão, demonstra que a trabalhadora, o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores, ele é diverso. Então, fico muito feliz de ser uma mulher trans, pensando outros corpos, outras existências de trabalhadoras e trabalhadores para a emancipação do conjunto da classe trabalhadora, que não pode deixar ninguém para trás e por muito tempo deixou a comunidade LGBTQIA+, a ver navios. Compõe a Comissão de Cultura também, compõe a Comissão de Ciência e Tecnologia como vice-presidenta, e hoje participo muito ativamente da Frente em Defesa do Audiovisual Fluminense, que acho que é o meu xodó, assim, presidida pelo queridíssimo deputado Munir Neto, e eu acompanho o trabalho, a dedicação, e proponho muito no âmbito da frente para que ela prospere, para que o Rio de Janeiro possa ser esse celeiro do cinema nacional. Com certeza, Dani, maravilha. Comissões importantíssimas que ainda vem muito aí, né? Vem muita coisa aí pela frente. Acompanhe as redes da Dani Balbi, né? Para conhecer mais sobre o trabalho e a atuação, né? Dentro da Alerj ali, um corpo transexual, reverberando várias representatividades. Dani, agora a gente vai falar um pouco sobre a representatividade trans na mídia. Você falou que, né, compõe a Comissão de Audiovisual. Como você vê a questão das cotas de tela, né? Que está sendo uma pauta recente no seu mandato.
a questão do cinema independente, Lei Paulo Gustavo, as próprias políticas de ação afirmativa, que são os nomes, né, grandes, né, ali por extenso, das cotas, né, das famosas cotas, para o acesso da nossa população trans, LGBTQIA+, pessoas pretas, indígenas. Eu vejo como avanços. Primeiro, assim, a cota de telas, né? A cota de telas, ela trata da reserva de percentual de distribuição de sessões, a depender do complexo exibidor, para o cinema nacional. Então, um complexo exibidor tem um número X de salas de cinema, que exibem um número Y de sessões, e dentro desse número X de salas de cinemas e considerando o número de sessões, você vai precisar destinar de 25% a 30% para as produções independentes nacionais. E com orientação para que se destinem os horários nobres ou as faixas em que se observa maior audiência. Foi uma lei construída, inclusive, com diálogo muito produtivo com o setor que produz o audiovisual, com o pessoal da indústria do entretenimento de modo geral, e acata a demanda de produtoras e produtores, atrizes, atores, enfim, das trabalhadoras e dos trabalhadores do audiovisual que querem também poder, além de ter o seu produto prestigiado na sala de exibição, um mercado de trabalho que garanta pelo menos uma continuidade ainda que mínima do trabalho. Acho que nesse bojo a gente tem que também considerar as legislações, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, a forma como elas vêm sendo distribuídas e, principalmente, as políticas públicas de fomento à cultura que precisam ter recortes. Eu tenho dito muito isso, né? Para a cultura ser boa, ela precisa ser diversa, porque se a cultura for a mesma coisa, igual sempre, de uma mesma perspectiva, o produto estético ele fica defasado ao longo do tempo. Então, você precisa promover a participação de outros atores. Então, nesse sentido, todo o edital e toda a política pública de fomento direto à cultura, na minha opinião, precisa mais acentuadamente promover a descentralização, a interiorização, o enegrecimento, a participação da comunidade LGBTQIA+, porque isso não é só... Fala de uma coisa muito importante, que é chamar as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura para ter acesso ao fomento público e, portanto, se sustentarem, mas mais do que isso, é garantir que o resultado vai ser diverso, a gente vai ter uma cultura mais plural, mais rica. Com certeza, Dani. Nós estamos vendo bastante representatividade trans na mídia, né? Seja na televisão, mas principalmente na internet. Tivemos aí a pandemia, né? Que devastou o planeta como um todo, principalmente o nosso Brasil, né? Um dos países da América Latina mais devastados pela pandemia de Covid-19, onde tivemos aí a vacina, né? E aí, através da vacina, nos protegemos, né, contra esse vírus. Sabemos que a transfobia, o racismo e a discriminação, infelizmente, não tem vacina, né? Na verdade, até tem. A única vacina é o conhecimento, é estudar, é se formar e respeitar, né, a dignidade das pessoas. A gente vai caminhando já para um bloco especial para finalizar o nosso podcast. Muita coisa para conversar, Dani. Nossa, doida para falar aqui sobre as séries, os filmes, né? Principalmente festivais de música, né? Tendo aí uma poderosa presença de pessoas trans, não só na frente, né, nos palcos, mas atrás, na produção, isso, né? É muito importante aí, também. Então, esse papo vem aí, né? Mais pra frente a gente vai se encontrar para realizar. Agora, gente, nós vamos realizar um quadro que brinca um pouco com o nome do podcast, né, gente? Que é Trava Aqui. Em sequência, Dani, nós preparamos, tá? A produção aqui preparou. Até nervosa. Preparou algumas fotos de personalidades que estão envolvidas na sua vida, diretamente ou indiretamente. E aí, segura o coração, você de casa, tá? Segura o coração, comenta aí o que é que você vai achar para interagir conosco, tá? Porque a Dani Balbi vai se preparar. Não é arquivo confidencial, é ao vivo e quem sabe faz ao vivo. Deus. Então vamos agora apreciar em sequência algumas fotos. Até eu vou me surpreender também um pouco, né? Tô com os nomes aqui, mas não sei que sequência vai aparecer aí. Brasil, começou. E aí eu vou pedir o pessoal da produção, por favor, pra colocar a primeira figura de um personagem que a gente vai te perguntar se você, ó... E o esquema é, você trava ou destrava, tá? Trava é bom ou destrava? Travar é bom, você quer, e o destrava é deixa seguir, vai-se embora. Ai, meu Deus, Jesus, que favor. Segura aí. Vamos lá, Vamos então. lá, gente. Ó,
A primeira figura, tem algumas, né? Aí já antecipou. A primeira figura é a nossa maravilhosa Jandira Fegali. Beijo, Jandira! Trava ou destrava, Dani? Eu super trava aqui com a gente, maravilhosa, querida, combatente, minha inspiração no mundo da política. Enfim, uma guerreira. Maravilhosa. Que palavra define pra você Jandira Fegali? Coragem. Coragem. Corajosa, Jandira. Um beijo, maravilhosa. Próxima. Eita, Clodovil, Mona. Eu não sou dessa época, eu era criança. Você é jovem. Mas me fala o que é que você acha do Clodovil, Mona. O Clodovil é uma figura polêmica, né? Bem polêmica. Acho que destravo já fez a passagem, né? Deixa aí. Deixa guiar. A próxima, por favor. Trava ou destrava? Nani People. Conheço muito pouco a Nani People. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito, assim. Acho que ela é uma figura muito importante para a representatividade de pessoas trans e travestis na mídia. Sim. Então eu travo. Travou, Nani People. Próxima, por favor. Eita, Jesus. Alexandre Frota, você trava ou destrava, Dani Balbi? Destravo, porque acho que não tem nada a ver. Mesmo que reconhecer que ele fez uma inflexão importante, né, para um campo mais democrático, mas acho que fez muito mal ao país por um tempo, né, principalmente a forma como ele fala ou lida com pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, travestis, de uma perspectiva hipersexualizadora, objetificante. Então eu destravo. Destrava, deixa guiar, Alexandre Frota. Próxima. Nicolas Ferreira. Destravo, não quero nem Deus que me defenda, Exu que me ampare. Destrava, Nicolas. Deixa guiar. Destrava, Nicolas. A nossa irmã Erika Hilton. Maravilhosa. Trava. Beijo, perfeita, linda, maravilhosa. Beijo, Erika, a gente te ama, gostosa. Próxima. Tami Miranda. Trava ou destrava, gente? Tami Miranda. Destrava. Deixa guiar. Vai-se embora, Tami Miranda. A próxima. Eita, Tiago Gagliasso. E agora, Mona? Eu prometi, entreguei. Eu disse que ia te abalar, então, ó. Ao vivo. Tiago, a gente tem uma relação republicana, uma boa relação. Acho que ele tem muitas confusões e as posições dele em relação à comunidade LGBTQIA+, não são as minhas. Então eu destravo por isso. Deixa guiar. Guia, Tiago. Pode guiar porque, ó, a gente tá aqui tranquilição. Lineker! Maravilhosa! Vamos travar na Lineker. Vamos travar. Trava! Maravilhosa, Lineker, a gente te ama, irmã. Maravilhosa. Ganhou aí, né, Manhãs de Setembro. Maravilhosa. Melhor série no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Então, ó, parabéns, gloriosa. Gostou do quadro, Dani? Adorei, nossa. Só gente especial, gente gostosa. Na verdade, mais ou menos, né? Teve umas coisas aí que foi só pra dar uma equilibrada. Porque senão ia ficar só amo, ia ficar meio repetitivo. Sim. Agora a gente tá chegando nos minutos finais do nosso podcast Trava Aqui. E eu queria, com muito carinho, pedir Dani Balbi para deixar uma mensagem pro nosso público, né? As pessoas que estão aí em casa, no trabalho, em qualquer lugar, interagindo conosco nas redes sociais. Então, ó, Dani, deixa um recadinho aí para toda a nossa sociedade brasileira que vai assistir esse podcast e vai se inspirar, refletir e, de certa forma, sair melhor, né? Sair melhor para enfrentar a sociedade a partir de tanta coisa maravilhosa que a gente falou aqui hoje, né? Outras nem tanto, mas de alguma forma a gente refletiu aí, né? A nossa sociedade, né? As contradições que a nossa sociedade tem. Deixa um recado pro público de casa. Primeiro, eu queria, enfim, antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi muito bom, é sempre muito bom estar aqui. Depois, afirmar, principalmente para as pessoas transexuais e travestis, que nós somos muito importantes. Iria dizer para as pessoas transexuais e travestis que não tenham vergonha de serem quem são,
que não tenham nem por um minuto dúvida em relação à forma como expressam a sua identidade e, principalmente, a luta intransigente exigindo respeito por sermos quem somos, pessoas transexuais, pessoas travestis, pessoas não binárias. Esse mundo precisa ter um espaço para nós, um espaço protagonista para nós, um espaço que leve em consideração as nossas especificidades. Por muito tempo, a comunidade LGBTQIA+ se sentiu acuada, amordaçada, amedrontada, e esse tempo acabou. Então, queria dizer para que vocês se cuidem, se amem, se protejam, se valorizem, cultivem a autoestima e façam com que essa autoestima se encontre com outras autoestimas que conformem uma luta coletiva para a mudança efetiva dessa sociedade. Essa sociedade injusta, patriarcal, machista, racista e LGBTI-fóbica só vai mudar se nós participarmos do movimento de mudança. Muito obrigada, Dani Balbi, gente. Vida longa a mandata lá na Alerj. Minha amiga pessoal, que eu amo demais, tá? Te desejo muito sucesso, muito axé nos seus caminhos. Que a nossa transancestralidade, né? Uma palavra aí que está sendo muito usada também pela nossa própria população, né? Se apropriando aí de uma ancestralidade, né? Nós não nascemos de vento, né? E do nada temos uma ancestralidade, que a transancestralidade possa conseguir também, junto com a Exu, guiando nossos caminhos, né? Queria aqui novamente agradecer sua presença, agradecer você de casa que está nos acompanhando aí, né? De qualquer lugar, interagindo nas redes sociais, deixando sua mensagem e pergunta. Dizer que essa realização do podcast Trava Aqui, né? É uma realização do Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, a nossa rede, a nossa família, o nosso movimento social, com o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, estamos encerrando esse primeiro episódio do podcast Trava Aqui. Aí fala comigo agora no final, pra gente fechar com chave de ouro. Eu falo um beijo e você dá travesti. Aqui. Um beijo das travestis! Tudo! Ai, maravilha! Ai, Dani, obrigada! Gente, Nossa, terminou. passou rápido, né?